Reflexão, a Bíblia Nossa de Cada Dia, com o pastor Raifran Batista. Mateus capítulo 1 e o versículo 1 diz: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 21 declara: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Novo Testamento começa e termina com Jesus Cristo. Se você perceber, o primeiro versículo do Evangelho de Mateus e o último versículo do livro de Apocalipse mencionam a bendita pessoa de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Assim podemos afirmar que, tanto na abertura quanto na conclusão do Novo Testamento, está a menção de Jesus. Mas, na verdade, Jesus não aparece apenas no início e no fim do Novo Testamento. Ele é o personagem central das Escrituras Sagradas. Mas ao lermos que Jesus é filho de Davi, temos aí um título messiânico muito popular naquela época para identificar Jesus como o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. De fato, ele é indicado no texto de Mateus, pois o objetivo de Mateus era provar que Jesus era o Cristo, o ungido, que Jesus era o descendente real. Por que Mateus começa citando Davi e Abraão? Porque Davi e Abraão são personagens centrais na história do povo de Israel. Davi é mencionado centenas de vezes no texto sagrado. Na verdade, depois do nome da divindade, há 3 nomes que se destacam na Bíblia. O nome de Moisés, que é o mais citado dos seres humanos em toda a Bíblia, Davi, o segundo mais citado, e Abraão, o terceiro ser humano mais citado nas Escrituras. E aqui no texto de Mateus 1:1, nós temos a indicação de Jesus como filho de Davi e filho de Abraão. Dos versículos 1 até o versículo de número 17, temos um resumo da genealogia de Jesus. E neste ponto quero destacar que aparecem os nomes de 5 mulheres, além do nome de Maria, a mãe humana de Jesus. As 4 mulheres que são citadas no texto bíblico são destacadas aqui no versículo 3, Tamar, no versículo 5, Raabe, no versículo 5 ainda, Ruth, e no versículo 6, Batseba. Na verdade, estas 4 mulheres que aparecem na biografia, na genealogia de Jesus, poderiam muito bem não ter sido incluídas, pois não era comum, não era costume. Se colocava geralmente o nome do homem, o nome do genitor, o nome do patriarca, mas aqui nós temos o nome destas 4 mulheres e aí aprendemos uma lição extraordinária, é que a valorização da mulher através do ministério e da vida de Jesus já começa com a citação na sua própria genealogia. No versículo 18, nós temos uma descrição muito interessante que nos leva a refletir teologicamente sobre a vida de Jesus. Está escrito que Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aí está um grande milagre biológico, o inexplicável milagre biológico, a encarnação de Jesus, o fato de Deus se tornar
homem na pessoa de Jesus. E o versículo de número 21 ajuda nesta explicação. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Este nome, Jesus, vem de uma forma grega e latina, que é uma variação do hebraico, que significa o Senhor é salvação. Só ao pronunciarmos a palavra Jesus, nós já estamos mencionando salvação. E a palavra do anjo foi muito clara acerca do nascimento de Jesus. Seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele trará salvação. Seu nome é sinônimo de salvação. Mas isso não faz parte apenas de uma história remota, de uma história que já passou. Ele continua sendo Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e há de ser eternamente, como está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 13 e o versículo 8. Ele continua Salvador. Ele continua salvando pessoas, salvando a alma, salvando o ser por completo. Mas o versículo 23 nos faz pensar de forma grande. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Jesus é Salvador. Jesus é Deus conosco. Quero convidar você a pensar nesta verdade da palavra de Deus. Mateus não apresenta apenas a biografia, a ascendência, a genealogia de Jesus, mas ele apresenta, acima de tudo, Jesus como Deus que se fez carne, descendente humano de Davi, descendente humano de Abraão, para poder identificar Jesus na família judaica. Mas ele apresenta, principalmente neste capítulo 1, Jesus como Salvador da humanidade, Jesus como Deus conosco. Nele você pode confiar. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.